Olá pessoal, hoje um vídeo de solução de exercício. Então, no vídeo de hoje nós vamos pegar um exercício da lista do DevWeb e vamos resolvê-los do início ao fim. Essa aula foi gravada na disciplina de Programação de Computadores 2, da ETEC Adolfo Berezin, no segundo semestre de 2020, ok? E editada para colocar aqui no YouTube para vocês. Então, é um exercício que ele envolve o uso de objetos, o uso de funções, o uso de DOM, a sincronia e Fetch API. Okay? Então, fiquem agora com o vídeo. Então, esse aqui é o nosso material, né? Na nossa última aula, eu fiz uma apresentação e a correção de um exercício equivalente ao que a gente aprendeu nessa lista de DOM, né? Então, eu suponho que vocês já tenham, além de ter assistido a minha aula, já tenham assistido o vídeo, já estejam fazendo as listas, né? E possam entregar essa lista aí, como o professor Nery falou, até o final de semana. Para a semana seguinte, a matéria que vai valer é deste novo vídeo, que entrou, acho que foi terça-feira, se não me engano, esse vídeo, esse material, que vai nos introduzir a chamadas de função do front-end para um back-end qualquer, né? Então, a gente vai, de alguma maneira, dar um comando aqui no nosso JavaScript, e esse comando vai buscar alguma coisa num servidor, trazer para a gente, para que a gente possa modificar, alterar, trabalhar, fazer o que quiser com ele na tela, né? E aí essa é a nossa ideia, né, desse vídeo. O vídeo nem é tão longo em relação a esses 4 vídeos aqui que foram bem longos, né? Esse vídeo aqui ele é bem menor, tá? Então é bem mais tranquilo para trabalhar, mas obviamente ele exige que você entenda todos os conteúdos aqui. Na verdade, né, a intenção não era dar um curso de JavaScript, mas você não consegue fazer isso aqui, que é essencial para a gente, se você não tiver noção dessas 4 coisas aqui, né? De como é o básico da linguagem, de como é que você trabalha com objetos e com funções, e realmente de como funciona o DOM, né? Então, se você não tiver isso aqui, você não vai conseguir aproveitar o que a gente quer mesmo aqui, que é a própria API chamada Fetch, né? Esse comando, esse conjunto de comandos do JavaScript disponibilizado pelos navegadores, que vai permitir que a gente faça comunicação usando o nosso front-end, basicamente. Quando a gente fizer os nossos programas em C#, eles vão se comunicar com a nossa tela, né, com a nossa página, usando a Fetch API. Tá? Então, a gente precisa conhecer ela para poder conversar com o nosso banco de dados, conversar com o nosso programa em C#. E aí a gente vai conseguir fazer programas em C# com coisas melhores do que console readline e console writeline, né? Justamente nesse momento aqui que a gente vai conseguir fazer programas lá de C# mais interessantes que conversem com aplicações de front-end, né? Bom, aqui se você olhar esse material, vocês vão ver que ele está praticamente num formato de tutorial, ele não está tanto num formato de existe esse comando, existe esse comando, existe esse comando. Ele está realmente num formato de passo a passo, que é basicamente o passo a passo que está no vídeo, só que ele é levemente diferente, vamos dizer assim. Então, recomendo que vocês vejam as duas versões, né, tanto do vídeo quanto daqui, mas percebam, né, ele é bem mais curto, materialzinho bem curto, para um conteúdo que a gente não vai fazer hiper aprofundado, mas a gente vai fazer dentro do aprofundamento necessário para a gente conseguir fazer coisas legais no nosso programa, né? Bom, o que é então essa tal de Fetch API, né? Essa Fetch API é uma biblioteca do JavaScript, né, um conjunto de funcionalidades do JavaScript que a maioria dos navegadores implementa, né? Os navegadores modernos, todos eles têm essa funcionalidade, os navegadores antigos não. Você tinha que usar técnicas diferentes para conversar
com outras aplicações, né? Mas não há por que a gente estudar métodos antigos, métodos que não devem mais ser utilizados quando possível, né? Então a gente já vai lá para o nosso método mais moderno, mais atual, né? Que é realmente usar a FAT API para fazer conversa com outras aplicações. Mas como assim conversar com outras aplicações, né? Então um exemplo que eu dei aqui no próprio material é o seguinte: muitas aplicações elas disponibilizam uma maneira de uma aplicação conversar com a outra, né, usando a própria linguagem o próprio protocolo HTTP como ponte de conversa, né? Então, toda vez que você acessa um site, você não vê aqui na frente, né, um HTTP ou HTTPS, né? Isso aqui é o nome do protocolo que você está usando para conversar. Isso aqui é tão difundido, né, que as pessoas começaram a usar isso aqui como uma maneira, né, de duas aplicações conversarem. E basicamente porque HTTP é bem simples e é implementado praticamente em todos os computadores existentes, porque todo computador existente tem um navegador para trabalhar na web, né? E um navegador nada mais é do que um programa que conversa em HTTP, certo? Isso, o navegador é um programa que sabe falar nessa linguagem aqui. Bom, e a evolução disso, né, é que as aplicações começaram a falar HTTP também. Então, começou-se todos os grandes serviços da web, né, a disponibilizar parte dos seus dados ou parte das suas funcionalidades acessíveis via URLs de HTTP. Né? Então eu consigo, através de uma URL aqui, dizer o que eu quero fazer com aquele banco de dados. Hoje a gente vai se restringir a consultas. Né? Nessa aula de FAT, né, a gente vai fazer consultas. Então eu vou pedir uma informação e ele vai trazer para mim. É isso. Nós não vamos fazer as outras operações, né? Eu não vou gravar nada, não vou alterar nada, não vou criar registro novo, não vou fazer nada desse tipo, né? Vocês conhecem lá a ideia do CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. A gente só vai fazer a parte do Read, né? A gente vai usar APIs que disponibilizam dados para a gente ler. E eu vou ensinar vocês como ler esses dados de back-ends, por enquanto de terceiros, né? Porque a gente não sabe fazer os nossos. A gente vai fazer os nossos em breve, né? Mas por enquanto a gente vai procurar APIs de terceiros que são gratuitas, né? Nesse primeiro momento, APIs bem simples, que não exigem autenticação, não exigem cadastro, não exigem nada, né? Mas que a gente pode acessar e que de alguma maneira existem dados nesse banco de dados que possam interessar para a gente. A primeira API que eu uso no exemplo aqui, né, é a própria API do GitHub. Então, se você abrir lá o GitHub Docs, né, existe aqui uma documentação chamada aqui, ó, REST API, que é a documentação disso aqui que a gente vai usar. Tá? Então, vocês vão ver que existem aqui, né, diversas URLs, né, diversos endereços que vão permitir que você consiga informações do GitHub usando um comando acessado via HTTP. Então, por exemplo, né, digamos que eu pegue esse URL aqui. Ó. O que tem nesse URL aqui? Esse URL aqui, ó, diferente do github.com, né, que a gente acessa normalmente, é api.github.com, ou seja, é outra aplicação, né? Não é o mesmo software aqui, é outro software que está rolando, óbvio que ele está dentro do GitHub, né? Mas ele disponibiliza um outro cara lá chamado API. E aí ele tem aqui, né, no restante da sua URL, informações que vão definir para ele o que você quer pegar, o que você quer acessar dentro dessa API. Tá? Então, nesse caso aqui, esse URL está dizendo o seguinte, GitHub, através da sua API, mostra para mim os dados de usuário para o usuário
Hermógenes. Então, se eu vier e acessar esse cara aqui, ó, você vai ver aqui, eu uso um plugin aqui para visualizar melhor, uma extensão, eu uso essa JSON Viewer aqui do Chrome, mas eu vou desligar só para a gente ver que não precisa tá? Você não precisa disso, ó. Acessei e ela te traz, olha só, um texto, né? Isso aqui é texto, gente, ó. Não é link, não é HTML, não é imagem, não é nada. Isso aqui é um texto. Mas percebam que esse texto ele tem um formato bem interessante, né? Ele começa com chaves, termina com chaves, e dentro dele ele tem uma coleção de coisas que é uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. O que é isso, gente? Esse formato de você escrever as coisas aqui é o que a gente chama de JSON. J-S-O-N. JSON. JavaScript Object Notation. É assim que se escreve, ó. JSON. Tá? É o nome desse formato aqui, ó. E esse formato aqui, coincidentemente, né, tem a palavra JavaScript nele. Por quê? Porque isso aqui é baseado na sintaxe do JavaScript para a definição de objetos. Então, se você viu o nosso vídeo de objetos, né, o nosso material sobre objetos, ou vídeo, ou texto, enfim, você vai ver que isso aqui se parece muito com o objeto JavaScript. Na verdade, isso aqui é um objeto JavaScript válido. Tá? Todo JSON é um JavaScript válido. O contrário não é verdade. Nem todo JavaScript válido é um JSON válido. Tá? Tem algumas coisas que o JSON não aceita, que o JavaScript aceita, mas tudo que o JSON aceita, o JavaScript vai aceitar. Então, isso aqui, basicamente, é um objeto do JavaScript. Então, quer dizer que eu posso, se eu tiver uma maneira de acessar esse URL aqui por dentro da minha aplicação, né, por dentro do meu site, eu consigo obter isso aqui, esse texto, transformar ele num objeto do JavaScript e aí usar como se isso aqui fosse variáveis, né? Eu tenho uma variável aqui com o URL do avatar, eu tenho uma variável aqui com o nome da empresa que está cadastrada lá, eu tenho uma variável aqui com a bio, com o usuário do Twitter, com o número de repositórios, com o número de seguidores, né? A data que eu criei meu GitHub, olha lá, 16 de setembro de 2015. Tá? E tudo isso aqui é informação pública, tá, gente? Então, se a gente vier aqui e trocar o usuário, né? Estou procurando o usuário Hermógenes aqui. Se eu procurar o usuário Diego Neri, vocês vão ver que ele também disponibiliza para a gente as mesmas informações do usuário Diego Neri. Então, está aqui, ó, tá o nome de usuário dele, tá o URL do avatar. Ó, isso aqui é exatamente a foto. Se eu abrir numa outra aba, vocês vão ver que é justamente a foto do GitHub. Tá? Deixa eu voltar a minha. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é justamente a foto. Ó. Okay? Isso é a foto de perfil. Vocês podem tentar aí na máquina de vocês, que vocês vão ver que vai funcionar para você também. E óbvio, isso aqui é para qualquer usuário, tá? Se eu colocar aqui Torvalds, você vai ter o perfil do Linus Torvalds, o cara que criou o Linux, e o cara que criou o Git. Tá? É o mesmo cara. Percebam que ele só tem 6 repositórios. Ó. Só que ele tem 123 mil seguidores. E não segue ninguém. Né? Isso que é raiz, né? E tá a foto do cara aqui também. Ó. Ok? Esse é o famoso Linus Torvalds. Então isso aqui é uma API pública. Tá? O GitHub disponibiliza esses dados publicamente para qualquer um ver. Porque na verdade é quase que a mesma coisa de você acessar o site do GitHub e ir lá e procurar o usuário. Só que lá é feito por uma pessoa ler. Isso aqui é feito para um programa ler. Okay? Então você vai escrever um programa que leia isso e faça com isso o que você achar melhor. Okay? E é exatamente essa estrutura que a gente vai usar para conversar com os nossos back-ends também. Né? Então se você quiser trazer uma informação do back-end, você vai fazer o teu back-end atender a uma determinada URL e devolver para a gente
como resultado, né? Como se fosse um console write line, vamos dizer isso mal comparando, né? Devolva para a gente via HTTP esse cara aqui, que é muito parecido com o objeto lá do JavaScript. E aí a gente pode transformar isso num objeto de JavaScript aqui no front-end e trabalhar com ele da maneira que a gente quiser. Tá? Então esse exemplo da API do GitHub, né, eu não vou fazer com vocês agora, porque está lá no vídeo. É esse que eu uso lá para fazer no vídeo. Então eu faço lá um programa uma página, né, na verdade, que pega o número de seguidores aqui, né? E mostra o número de seguidores e pega o nome completo aqui. Então ele fala assim, o usuário Linus Torvalds tem 123.375 seguidores. É isso que a gente faz lá no vídeo, mostrando para vocês com essa funcionalidade. Porém, para hoje, né, eu não vou mostrar o mesmo exemplo que a gente já fez aqui no vídeo, né? Então, vocês podem assistir o vídeo lá para ver o exemplo. Porém, a gente tem uma lista de exercícios para fazer, né? Então, aqui, ó, tem uma lista de fetch, né? Onde a gente tem alguns... Opa, cliquei no link errado. Aqui, a gente tem uma lista de alguns exercícios, né? Onde cada exercício, eu indico que vocês consumam uma API de terceiro diferente, né? Então, o que eu fiz? Eu levantei algumas APIs de terceiros gratuitas, fáceis de usar, e disponibilizei para vocês aqui exercícios que utilizem elas, né? Então, por exemplo, né, existem muitas APIs gratuitas, tá, gente? Então, por exemplo, existe essa API gratuita chamada CoachGarden, ok? Então, se você olhar esse site aqui, CoachGarden, você vai ver que esse site aqui ele tem frases de pessoas. E ele te disponibiliza uma API pública, além do próprio site, né? Então, se você quiser aqui, ó, tem toda a documentação dele, né? Se você quiser ler, tiver facilidade com o inglês, pode ler. Mas não precisa, né? Porque eu já deixei mais ou menos mastigado. Então, aqui, né? Apesar dessa API trazer para a gente frases em inglês, né, é suficiente para a gente aprender a consumi-la, né? A gente não precisa saber o que está escrito na frase, não importa para a gente. Então a gente tem, para essa API específica do CoachGarden, uma URL aqui, né? Essa URL aqui, que ela contém também um objeto JSON, né? Esse aqui eu vou usar o plugin para visualizar, porque senão vai ficar muito ruim de vocês entenderem. Olha como fica melhor, né? O plugin que eu uso é esse cara aqui, ó, JSON Viewer. Facilita bastante. Bom, é o mesmo conteúdo, tá, gente? Ele só muda, igual o Visual Studio Code, né? Ele te dá número de linha, essas coisas facilitam um pouco. Então, ó, o que ele te retornou, né? Quando você colocou essa URL aqui? Que é exatamente essa mesma aqui, ó. Ele te deu um objeto JavaScript, né? Objeto JSON, na verdade, né? Que contém uma chave e um valor, uma chave e um valor. O que é esse segundo valor? Ele é um novo objeto, né? Não tem problema. Tem um objeto, que o primeiro é uma chave chamada status code com um valor 200, e aqui uma chave chamada coach, que é frase em inglês, né, que contém um objeto. Esse objeto tem um ID, tem um texto, tem um autor, tem um gênero e tem uma versão. Eu não sei por que ele tem isso aqui, teria que ler a documentação. Se eu atualizar esse cara, ó, preste bem atenção nessa frase. Se eu atualizar esse cara, ele vai me trazer uma frase diferente. Porque este endereço, né, esse endereço que a gente chama de endpoint, quando você está falando de consumo de API, né, a gente chama isso aqui de endpoint, é o endpoint que está pedindo uma frase aleatória, né? Então, cada vez que eu atualizar aqui, ó, ele vai me mostrar uma frase aleatória do banco de dados deles. Tá? Não está inventando, tá? Eles têm um banco de dados de frases lá, que deve ter uma página para você consultar, nem conheço esse site, se vocês procurarem aí, vocês vão achar. CoachGarden é o nome dele.
não sei se é legal, se não é. O importante é que ele tem uma API e a gente vai consumir esse cara para mostrar uma frase de alguma maneira na tela. E aqui vai ser bem fácil, né? Sempre quando você acessar isso aqui, você vai acessar as propriedades dele de acordo com a sequência aqui, né? Então, se eu quisesse o status code, eu só pegaria aqui a propriedade status code do resultado. Se eu quero aqui o texto, eu tenho que pegar a propriedade quote, né? Frase, e dentro da frase, quote text. Por isso que eu digo aqui, ó, quote text é o texto. Quote author, né, que é esse cara aqui, é o autor, né? Então esse aqui é um exercício que vocês vão fazer. Eu não vou fazer esse, porque esse aqui é bem simples também. Vou pegar um outro diferente para a gente fazer. O que esse exercício diz? Você vai fazer uma chamada disso aqui, né? Uma só, no início da sua página, vai pegar esse texto e vai exibir, vai pegar o autor e vai exibir, e acabou, faz uma estilização simples, morreu. Tá? Então, o mais simples possível que vocês podem fazer é esse exercício aqui. Não vou fazer ele agora, porque ele é simples demais. Um outro exemplo aqui que eu uso no segundo exercício é uma API chamada Postman. Que essa API chamada Postman, o que ela permite que você faça? Você permite que você faça a consulta de CEP. Tá? Então você passa um CEP para ela, né? Aqui está a documentação, esse cara é em português, isso é legal, né? Que ele fala aqui, ó, você vai usar essa URL, substituindo aqui, ó, no final, com o CEP que você efetivamente quer consultar, né? Então, olha só, aqui ó, já tem um exemplo. Ó. Olha como é que fica o URL aqui, né? Ó. api.postman.com.br/v1/cep/ o CEP que você quiser. Deixa eu ativar o nosso plugin aqui. Olha lá. Aí ele mostra, né? Esse é o CEP de Mongaguá. Se eu mudar aqui para 40, ele vai mostrar o CEP de Itanhaém. Se eu mudar aqui para 30, ele vai mostrar Mongaguá. 50, Peruíbe. E assim vai. Né? E qualquer outro CEP válido, ele vai mostrar também, tá? Então eu dei o exemplo aí desse CEP aqui, que eu sei que existe, tá? Que é um CEP de São Paulo, que já é um CEP de rua, né? Não é um CEP de cidade. Mongaguá, como vocês sabem, ele tem um CEP para a cidade toda, né? Cidades um pouco maiores, elas têm CEP por trecho de rua, né? Então aqui, por exemplo, esse é um CEP de trecho de rua, onde você vai ter, inclusive, qual é a rua, qual que é a faixa numérica dela, qual é o bairro, cidade, enfim. E algumas informações a mais, como o nome do estado, enfim, e informação da cidade, e várias outras informações, inclusive o código IBGE, se você quiser usar a API do IBGE para trazer mais informações sobre isso. Sim, o IBGE também tem API. Tá? Então, o exercício pede para vocês utilizarem esta API, né, do Postman, para, dado que o usuário digite um CEP, né, você vai buscar cidade, estado, logrador, bairro e complemento, se existente, e colocar para preencher esse formulário. Não tem tanta dificuldade aqui também. Se vocês conseguiram fazer a lista de DOM, vocês vão fazer isso aqui. Se você fez a lista DOM e fez essa lista frase do dia, esse exercício frase do dia, você vai fazer a pesquisa CEP de boa. Mas também não é esse que eu vou fazer com vocês. O próximo exercício aqui é o exercício para vocês usarem uma API chamada MusicBrainz. A MusicBrainz, ela é uma API gigantesca, tá? Na minha opinião, o melhor banco de dados de informação de música que existe na internet. Tá? É tipo um IMDb, só que de música. Isso aqui é realmente gigantesco. Tá? Isso aqui é muito legal, é muito bom. Eles têm muita informação sobre praticamente tudo. E o legal deles é que eles realmente disponibilizam isso de graça. Né? Então você consegue ir lá e usar a API deles para conseguir praticamente qualquer informação sobre praticamente qualquer banda, artista, música, CD, versão de álbum, de qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer país. Tá? Isso aqui é monstruoso de grande. E aí eu peguei um pedaço dele lá, que é um endpoint que ele tem, que permite
consultar informações de artista, né? E trazer um objeto com informações de artista. Então, se você colocar esse começo aqui, ó, e no final você colocar o nome da banda que você quer, ele vai te trazer um objeto, né? Bem mais complexo que os anteriores, né? Com mais coisas, sobre os artistas que ele encontrar com esse nome, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um exemplo com a banda U2, né? Então, se você procurar aqui a banda U2, deixa eu também colocar, recomendo vocês instalarem esse, qualquer um, na verdade, existem vários na internet, visualizadores de JSON, tá? Nos plugins do Chrome, ou do Firefox, enfim. E aqui, ó, ele vai te trazer, no caso eu coloquei U2 aqui no final, né? Aquele mesmo começo, só que com U2 no final. E ele te traz a informação como se fosse um resultado de busca, né? E aí eu disse para vocês no exercício pegar, percebam que aqui, ó, artistas é um arranjo, né? Uma matriz, ó. Percebam que ele está em colchetes aqui, não em chaves? Aqui é a quantidade, ó. Ele achou 35 resultados com a palavra YouTube, né? E te trouxe os 35 nessa lista, né? Aí, ó, cada elemento da lista aqui é um resultado que ele encontrou, tá? Cada objeto aqui. Eu falei para vocês pegarem o primeiro objeto encontrado, né? Como se fosse aquele que está mais próximo do resultado, né? O primeiro resultado do Google, pensa assim, né? Que é o de índice 0, e aí obter as informações dele, né? Aí eu falo para vocês pegarem o nome, que é esse cara aqui, ó, name, que no caso aqui bateu, mas não necessariamente bateria, né? Poderia ser um nome próximo. O nome da área, que é o local de origem da banda, ó, então, nome é que eu tenho área, dentro da área eu tenho name novamente, né? Então artistas, índice 0, área, nome. Aí está escrito lá, ó, que esse artista é da Irlanda. Lifespan.ended vai te dizer se a banda está ativa ou não. É essa informação aqui, ó. Então ela dentro desse objeto, tem um arranjo chamado artista, você vai pegar o primeiro, ele vai te dar um objeto, que vai ter um objeto chamado área, que dentro da área você vai ter o tempo de vida, não, dentro da área não, né? Deixa eu ver. Não é aquele, é esse aqui, ó. Dentro do artista, o tempo de vida dela, né? Lifespan, e esse ended, né? Que é essa informação, que é um boolean, na verdade, dizendo se essa banda finalizou ou não, né? No caso aqui, para U2 está null vai avaliar como falso, né? Lá no JavaScript, então ele não está finalizado. Se essa banda já tivesse parado de tocar, aqui teria um true, ok? E, se necessário, pegar o ID também, e aí eu falei um bônus, né? Se você quiser, tiver com facilidade, você também pode usar esse outro endpoint aqui, né? Passando o identificador do artista, que ele vem nesse campo ID aqui, ó. Cadê? No caso do U2 é esse aqui, ó. E você pode usar esse endereço aqui para acessar esse outro endpoint deles, passando o endereço aqui no final, e tem informação de quais são os álbuns que ele gravou, por exemplo. Então, se eu peguei aqui o U2, né? Esse aqui é o ID. E eu chamar com o ID aqui, ó, neste URL aqui, ele vai me dar a lista de todos os álbuns do U2. É assim que a gente vai conversando com o back-end, é assim que funciona. Tá? Eu não vou fazer este exercício aqui de bandas, tá? Mas é uma possibilidade também que você pode usar. O que eu quero fazer com vocês é o último exercício da lista, que nós vamos usar uma API para trazer informações sobre Pokémons. Tá? Vamos usar um teminha mais leve aí, né? Sim, existem bancos de dados públicos até de informação sobre Pokémon. Tá? Então, esse site aqui chamado PokeAPI, ele tem uma API com dados públicos
sobre Pokémon entregues para você num formato JSON. Né? Então aqui, ó, ele inclusive te dá um simulador, né, para você ver como é que ele funciona aqui, tem a documentação, mas aqui ele te dá um simulador. Ó. Então, por exemplo, né, se eu vier aqui, ó, perceba que começa com isso aqui, ó, https pokeapi.co/api/v2/ e aí você vai dizer do que você está procurando informação, no caso aqui de Pokémon, e no final você pode colocar o nome de um Pokémon. Então ele usou um aqui, se eu usasse Pikachu, ele ia me trazer informações do Pikachu, tá? Ou eu posso passar um número, né? Se eu passar aqui o número, sei lá, vou chutar um aqui, 17, ele me traz especificamente o carinha de código 17. Se eu passar aqui 100, ele me traz o carinha de número 100. E que tipo de informações ele tem sobre esses caras, né? Ele tem uma lista chamada habilidades, ele tem uma lista chamada formas, né? Formas desse bicho aqui. Ele tem vários... olha lá, em que jogos ele apareceu, no Red, no Blue, no Yellow, enfim, em que game, né? Em que jogo do Pokémon especificamente ele apareceu. Quais são os movimentos dele? Ó, esse carinha aqui tem 58 movimentos. Ó, aqui, ó, 58 movimentos, para quem gosta de jogo, para quem gosta de desenho. Legal, né? Mas o que nos interessa aqui, basicamente, né, deste resultado, é o nome, né? Sempre interessante ter o nome dele, e esse objeto aqui chamado sprites. Esse objeto sprites aqui, ele vai ter imagens, tá? URLs de imagens. Então aqui, ó, se eu procurar aqui em sprites, por exemplo, front default, ele tem um URL de um PNG aqui, ó, de uma imagem. Se eu abrir esse cara, vocês vão ver que é uma foto do tal do Pokémon, tá? Bem pequenininha, mas é. Se eu pegar, sei lá, esse aqui, parece que é ele de costas, que está escrito back, né? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, de costas, ok? Então, é possível obter muita coisa aqui. Os melhores URLs de imagem aqui, eu fucei um pouquinho esse site, parecem estar aqui, ó, dentro de sprites, né, sprites, outros, aí tem aqui, ó, arte oficial, frente. Então, se você pegar esse URL aqui e abrir, ó, você tem uma arte bem grandona, né, e bem legal, bem feitinha. Vamos ver lá, ó, se eu vier aqui colocar Pikachu. Vamos ver a arte oficial aqui. Ó. Isso aqui todo mundo conhece, né? Olha lá, tem uma arte bem bacana. Ela não é fundo preto, não. Fundo preto é o meu navegador. Ela é fundo transparente. Então, qualquer cor de fundo que você colocar vai funcionar. Tá? E aí, qual é a nossa ideia, né? Inclusive, a gente consegue descobrir aqui que o Pokémon esse cara é o identificador 25. Se eu colocar 25 aqui, ó, você vai conseguir achar ele mesmo, né? 26 é outro cara, 24 é outro cara, ok? Então a gente quer usar esse esquema aqui, ó, né, especificamente para obter, dado um número que eu informar, eu quero saber qual que é o nome do bicho, né? Quero essa propriedade aqui, ó, name, e quero dentro dessa propriedade sprites aqui, order official artwork, front default. Quero esse cara aqui, ó, esse front default que vai me dar um URL. Eu quero pegar essa imagem e inserir dentro da nossa página. Então eu quero mostrar o nome e a imagem do cara, o nome do Pokémon e a imagem do Pokémon para um número aleatório. Então percebam, né, que aqui eu estou vendo por dentro da documentação dele, mas esse URL aqui, ó, se eu abrir, ó, ele é igualzinho aos outros, tá, gente? Ó, ele é um URL JSON,
né? Usem um visualizador aí qualquer para enxergar melhor. Mas ele, ó, é exatamente o que estava escrito lá, tá, gente? Não tem... Olha lá, o número dele é 25, né? Coincidentemente foi o número que você passou. E se você procurar aqui os sprites... Acho que travou meu navegador aqui. Não, aqui. Se você procurar aqui os sprites, né? Você vai ter aqui nos sprites, dentro do sprites, Other, dentro do Other, Official Artwork, e dentro desse cara, Front Default, que é exatamente a imagem que a gente quer. Tá? Bom, entendido o que eu estou tentando fazer, né, agora a gente vai fazer isso aqui lá no navegador. O que o nosso exercício pede, né, especificamente? Sortear um número entre 1 e 151, que eu fui pesquisar, descobri que esses 151 são os iniciais, né? São aqueles caras da série que passava na TV no Brasil aqui, nas antigas, quando muitos de vocês eram crianças. Eu já não era mais, já não era tanto a minha praia. Somos de uma geração mais antiga, né? Geração Cavaleiros do Zodíaco. E aqui, ó... Jasper, né? Eu também assisti, né? Você não tem idade para ter assistido Jasper. Assistiu? Opa. Assistiu a reprise. Bom, aqui, ó. Então, eu achei aqui na Wikipedia, né? Que até 151 é o que eles chamam de primeira geração, né? E aqui, então, né? O que o exercício pede, né? Para você sortear um número entre 1 e 151, e com esse número sorteado, você usar nessa URL aqui, ó, então, por exemplo, deu 17, veio esse cara aqui que tem esse nome, não é aqui, né? É name. Cadê? Existe. Em algum lugar aqui. Name, aqui, ó, name. Ok? Ou, vou pegar o outro cara aqui, o 103. Também vai vir aqui. Name, é o outro name aqui, outro nome. Tá? E vai ter a foto também, essa arte oficial, né? E a gente vai mostrar também essa arte oficial na nossa aplicaçãozinha simples. Né? Ok? E aí ele pede para você, obviamente, fazer isso da maneira que você quiser, não faz nenhuma cobrança em relação a visual, a nada. Né? O que eu quero que vocês consigam fazer? Usar essa API de terceiro, né? Chamar, trazer esse dado para dentro da sua página e obter partes específicas aqui de dentro, né? A parte que te interessa aqui de dentro, e de alguma maneira, né, usar o DOM para inserir ele dentro da sua página. É isso que a gente quer brincar. Tá? A minha explicação sobre isso foi um pouquinho longa, mas vamos lá para o código para a gente entender o que a gente quer fazer. Né? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Ó? Criei uma página inicial aqui, ó, não tem nada de JavaScript, não tem nada aqui de HTML. Vamos criar aqui uma imagem. Para essa imagem aqui, eu vou colocar o que eu pensei aqui, ó, na própria Wikipedia, né? Tem uma imagem aqui, ó, do logotipo, né? Então eu vou copiar esse endereço aqui. Citar da Wikipedia, de alguma maneira é mais fácil da gente ter a permissão para usar, né? E vou colocar ela aqui, ó. Então, copiei do jeito que está lá, vou mostrar aqui, vou colocar um texto alternativo, que a gente sempre precisa colocar, né? Ok? Vamos ver se isso aqui já está aparecendo. Vou abrir no Live Server.
Ok? Já mostrou, já temos alguma coisa, né? Está puxando externo, não tem problema, não preciso baixar e colocar aqui dentro, só colocar o URL. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma nova imagem, só que essa imagem é a imagem que eu quero preencher com o nosso URL que a gente colocou aqui, né? Com o nosso URL que ele me disser aqui, né? Com o front default aqui, né? Então, o que eu vou fazer nessa imagem aqui? Eu só vou colocar aqui no Alt, vou colocar foto do Pokémon. Foto não, né? Imagem do Pokémon. E aqui eu não vou colocar nenhum src. Vou colocar um ID, né? Eu preciso de um identificador para facilitar eu conseguir achar esse cara lá com o DOM, né? Eu vou chamar esse cara aqui de foto Pokémon. E vou colocar aqui pode ser um parágrafo, né? Acho que tá, não, uma div vai ser melhor. Vou colocar uma div, não é um parágrafo, é uma palavra só, né? Vou dar um identificador para ela, como sendo o nosso nome, né? Vou chamar ela de nome. Percebam que a minha imagem não está apontando para imagem nenhuma e nem a minha div tem conteúdo nenhum, né? Então, não deve aparecer nada aqui, né? Certo? Não apareceu nada. Só apareceu o Alt aqui, né? O texto alternativo, porque eu não tenho imagem. E agora a gente vai... vamos fazer uma estilização simples aqui, ó. Vamos só colocar um teste para ver como é que fica, para a gente estilizar. Vou apontar para a imagem direto aqui, tá? Vou pegar essa aqui mesmo, não importa, é só para a gente ver como é que ficou a nossa estilização. A esse cara aqui, só para a gente ver como é que ficou a estilização, fazer uma estilização bem simples. Aqui, ó, tá ruim, né? Melhor a gente colocar uma embaixo da outra, vai ficar melhor. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos criar eu vou fazer um estilo interno, tá, gente? Não tem necessidade de a gente criar um CSS, porque é tão pouquinho aqui. Então, vou pegar o nosso body. Nesse body, eu vou dizer que ele é flex. Flex. Vou dizer que todo o conteúdo dele está centralizado. E vou colocar o fluxo dele, FlexFlow, em coluna. Já vai ficar mais bacaninha. Ó, embaixo do outro, belezinha. O que a gente pode fazer aqui? Dar um tamanho para essa imagem aqui, né? Um tamanho máximo. Então, vamos dizer lá que não todas as nossas imagens, mas essa imagem aqui, ó, foto Pokémon, esse cara, foto Pokémon aqui, ó, ele vai ter um tamanho, um max height, um tamanho, uma altura máxima e, sei lá, 80 não, vai uns 60% da altura da tela, VH, vamos ver se isso vai ficar legal. Aí, ó, 60% da altura disponível, tá bom, né? Até mais pode ficar uns 75, vai ficar legal. Ok, beleza, já tem uma telinha, é isso que a gente precisa, tá? Para resolver o exercício. Então eu vou tirar esse texto, não preciso mais, vou tirar essa foto aqui, não preciso mais. Agora a gente vai no nosso script, né? No nosso JavaScript, fazer aquilo que o exercício pede. Então vamos abrir esse cara aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um evento que vai acontecer quando a página estiver iniciando, né? Quando a página estiver começando. Por quê? Eu quero, assim que a página iniciar, que ela me mostre um Pokémon específico, né? Aleatório, enfim. Então eu preciso criar um evento de tratamento do início da página. Por que eu não vou colocar aqui direto? Poderia colocar o código aqui direto.
Só que a gente precisa fazer referência a essa imagem e fazer referência à div que tem aqui embaixo também com o nome do carinha. E a gente só vai conseguir fazer isso se esse HTML já estiver carregado. Então, a gente usa lá o evento de document, né, para adicionar um evento nele, que é aquele evento DOM content loaded. Isso aqui está na aula de DOM, se vocês não assistiram a aula de DOM, é lá que está isso aqui. E eu vou dizer que quando todo o conteúdo já for carregado, né, eu quero rodar uma função chamada iniciar. Você pode dar o nome que você quiser. Vou chamar de Mariazinha, se você quiser, não importa. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome de função que eu criei aqui e vou criar uma função aqui em cima, obviamente, né? Preciso desse cara aqui. Opa! Senão ele não vem para cá, né? Então, esse cara vai ser uma função, né? Estou usando aquela notação de seta, arrow function. Está lá no vídeo de funções, como é que isso aqui funciona. E aqui dentro eu vou escrever o código do que vai acontecer quando a minha página for carregada, né? Quando tiver com todo o conteúdo carregado. O que eu quero fazer aqui? Tá? Eu quero, basicamente, sortear um número entre 1 e 151. Eu quero buscar dados nessa API específica para esse número que eu sorteei. Eu quero pegar esses dados e preencher o conteúdo dessa div e o src dessa imagem, com os dados que estão lá naquela API. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer o código que sorteia um camarada aqui. Né? Então, vamos criar aqui uma variável. Ela pode ser uma constante, né? Porque eu vou sortear e não vou mexer mais nesse número. Então, ela pode ser uma constante. Eu vou chamar esse cara, em JavaScript é muito importante você fazer essa diferenciação, sempre que possível faça. Eu vou chamar de número sorteado. E esse cara vai ser um math random. Lá no vídeo de sintaxe básica, eu falo dele, math random. E esse cara aqui, ele me diz que ele retorna um número, né, entre 0 e 1. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar esse cara aqui por 151. Ignorar a parte decimal, né? Posso fazer isso com math. Posso fazer com round. Round vai jogar para o inteiro menor, né? O primeiro inteiro menor que ele. Então, esse cara vai mesmo de 0 a 150. E eu posso somar 1 aqui de 0 a 151. Ok. Então, eu já tenho aqui. Só para ter certeza que isso aqui está certo, vamos usar um número mais baixo aqui. Vamos usar 4. Para ter certeza que ele está entre 1 e 4 aqui. Né? Então, vamos ver o nosso navegador aqui. Vamos colocar aqui o nosso... Deixa eu zerar minhas configurações aqui para ficar igualzinho de vocês. Ok. Console. Então, vamos começar atualizando esse cara. Acho que eu não salvei aqui, né? Salvei. Eu não exibi, né? Preciso exibir esse cara. Console log esse número sorteado. Então, vamos ver lá. Ó, vamos rodar isso aqui várias vezes, só para a gente ter uma certeza que a nossa lógica está certa. Ó, para aparecer um 5 ali, né? Tem um problema com a nossa lógica. Então, acho que eu não tenho que somar 1 aqui, não. Ok? Opa, agora saiu um 0. Então, preciso sim somar 1, mas preciso, para não aparecer o 0, né? Mas eu preciso colocar um número a menos do que o que eu quero.
Olha lá. Agora, 1, 2, 3 ou 4. Ok? Parece que agora está certo. Maravilha. Essa é a lógica. Só que eu não quero só até 3, né? Eu quero 151, então vou colocar até o 150 e somar 1. Okay? E pegar só a parte inteira, né, desse número aleatório. Maravilha. Já temos o nosso sorteio do Pokémon aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma nova constante, que vai ser a URL do Pokémon que eu vou acessar. Esse cara aqui vai ser uma string. Vamos lá, vamos pegar esse cara. A URL, ela é assim, né? Ó. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui, só que o número não vai ser 103, certo? Então, ó, vamos usar uma template aqui, né? Com a crase, vai ser isso aqui, só que em vez do 103, a gente vai colocar o quê? O nosso número sorteado. E agora vamos exibir esse cara aqui e vamos ver se a gente está montando URLs aleatórias corretamente. Então, ó, essa estava certa, essa para o 100 também estava certa, essa para o 125 também estava certa. Então, conseguimos montar URLs aleatórias, né, para trazer os dados. Então, isso aqui já é parte do nosso problema, né, resolvido. Então eu vou criar uma função para isso aqui. Não precisa, tá, gente? Mas eu vou criar aqui para ficar melhor. Const novo Pokémon igual a uma função que me retorna. Ó, lá dentro eu vou jogar essa lógica aqui do Pokémon aleatório e vou fazer ela retornar isso aqui. Ó. Return isso aqui. E aí eu já separei a lógica, né? Ó. Isso aqui vai me retornar. Acho que aqui é melhor, em vez de novo, colocar URL de Pokémon aleatório. Pronto, ficou melhor esse nome. E aí eu posso chamar ele aqui, né? Ó. Então eu vou criar uma constante que o nosso URL é igual a chamar esse cara aqui. Ó. Ok? Então, quando iniciar, eu vou ter uma URL, que é o resultado desse processamento aqui. Agora eu posso esquecer isso aqui, que isso aqui eu já sei que está funcionando. E vou continuar a minha lógica. Como é que eu faço essa consulta a dados que estão na web? Né? Um URL externo. Eu vou fazer isso usando o comando fetch. Okay? Esse é o comando que faz, é o comando fetch. E o que eu passo para ele? A principal informação que eu passo para ele é um URL. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar... vamos pegar aquele do GitHub lá, para a gente ver. Da API do GitHub aqui. Esse cara aqui. Ó. Vou copiar aqui e vou jogar no nosso programa. Se eu falar para ele buscar essa informação... O que vai acontecer? Preciso mandar ele mostrar, né? Senão fica difícil. Vou criar uma variável aqui, ó, e vou chamar isso aqui de response. É um nome que a gente dá geralmente para a resposta de um fetch, né? Então, vai lá e a resposta você guarda aqui. Tá? Você pode dar o nome que você quiser, uma variável, tá, gente? Mas só para a gente poder exibir aqui. Console log nessa response. Então, olha só. Cada vez que eu atualizo aqui, ó, o que ele mostra para mim é sempre essa palavra aqui, ó, promise pending. Okay? O que é essa promise? Essa promise é uma estrutura do JavaScript que diz assim, olha, eu não posso te dar esse resultado agora, mas quando eu tiver esse resultado eu te dou. Eu te devolvo. Só que eu vou continuar o programa. Tá? Então, quando você usa um fetch,
ele não tem o resultado na hora. Óbvio, né? Ele tem que usar uma conexão de internet, ele tem que esperar o servidor responder e ele tem que receber a resposta de volta. Isso não acontece na hora. E o programa JavaScript não para, tá? Ele continua, por isso que ele mostra o próximo comando. Quando a gente tem essa situação, a gente chama isso de promise, tá? Sempre que você tiver uma função e no retorno dela tiver marcado aqui, ó, que ele retorna uma promise, quer dizer que esse cara é assíncrono, que ele não acontece sincronamente. Ele vai acontecer em outro momento e aí você consegue avaliar isso posteriormente. Como é que eu faço para fazer isso aqui funcionar do jeito que a gente está acostumado? Tá? É só vir aqui, ó, antes do fetch, e escrever a palavra await. Await quer dizer aguarde. Okay? Então a resposta vai ser o resultado de aguardar ele fazer esse fetch. Tá? Isso aqui é uma sintaxe nova, mais moderna, tá? Mas não é a única maneira de fazer isso e não é a maneira que vocês vão encontrar mais gente fazendo, tá? Mas ela é bem bacana, inclusive ela existe no C# também, isso é legal. Assistam o vídeo, né? No vídeo eu explico as duas sintaxes, a sintaxe padrão de promise e a sintaxe simplificada com await, tá? Nós vamos fazer aqui nesse vídeo com a simplificada. Qual é o problema? Você vai ver que isso aqui vai dar erro, ó, a hora que você for acessar. Ó, ele te dá um erro aqui, ó, dizendo que esse await aqui só é válido em funções que são assíncronas. Tá? Isso quer dizer que você não pode mandar aguardar uma coisa externa numa função que não pode ser aguardada. Você tem que dizer que a própria iniciar tem que poder ser aguardada. Ela também tem que retornar uma promise. Né? E como é que você faz isso aqui? Ó? Só aqui, colocando aqui, ó, entre o igual e os parênteses aqui do nome da função, a palavra async. Aí ela passa a ser assíncrona, no sentido que quem chamar ela também pode usar await. É só isso que ela está fazendo. Tá? E aí, você vai ver agora que você consegue ver a resposta. Cada vez que você atualiza aqui, você consegue ver a resposta do que foi chamado lá. Ele te dá qual é o URL que veio, o status, 200 significa ok, né? Status text, 200 ok. Isso é do próprio HTTP, tá, gente? Vocês devem estar acostumados com o 404, né? Vocês já viram o erro 404 quando você digita uma URL inválida. Isso é uma tabela de códigos, existem dezenas de códigos, 200 é o código para ok, 404 é o código para não encontrado, por exemplo. Tá? E aqui as demais informações. Ó. Dentro desse body aqui, ó, percebam que ele tem 3 pontinhos aqui, né, porque a gente não pode acessar ele agora, é que tem o corpo do texto da resposta, né, que é especificamente, lá no caso dessa URL aqui, aquele JSON que a gente quer processar. Né? Então eu tenho que pegar desse cara aqui, ó, desse response, né, agora que ele já está aguardando isso aqui acontecer, eu preciso pegar desse response aqui, ó, o resultado dele convertido em JSON. Por sorte, né, se você colocar o response pontinho aqui, você vai ter diversas informações sobre ele, inclusive aquele status lá. Ó. Cadê? O status e o status text aqui, para você saber qual foi o resultado. E você também tem um cara dizendo se foi ok ou não. Isso aqui é um boolean, tá? Ele vai te dizer se foi ok ou não. Se você pegar esse cara aqui, chamado JSON, esse cara é uma função, é um método, né? Que, se você fizer assim, ó, ele vai te retornar o conteúdo que veio dessa página convertido, né? Como se ele fosse um JSON para dentro de uma variável do JavaScript. Então você pode criar uma nova constante aqui, chamada, geralmente a gente chama de result, tá? E guardar aqui dentro. Então vamos agora exibir esse result, em vez de exibir o response. Então lá, ó, o que aconteceu? Ó? Novamente ele mostrou para mim uma promise. Por quê? Porque esta conversão aqui, ela também é assíncrona, ela também demora um tempo. Então eu também vou dizer para ela aguardar
antes de fazer o próximo comando. E aí, agora sim, ó, cada vez que você atualiza aqui, você tem aquela informação, ó, que é exatamente igual quando você olha aqui no seu console o objeto document, por exemplo, qualquer outro objeto que você olha aqui. Então, isso aqui já está acessível perfeitamente pelo JavaScript, a partir, óbvio, dessa variável que foi criada aqui, essa variável result. Né? Então, se eu der um result aqui, ponto, aí vamos ver lá naquela do GitHub como é que funciona, né? Result.followers, por exemplo, aqui, ó, para saber quantos usuários tem, ó. Result.followers. Você vai ver que ele mostra lá os 39 seguidores, tá? Mas a gente não quer usar essa aqui do GitHub, né? A gente quer usar aquela que a gente usou, a gente está formando aqui, né? Do Pokémon. Então, eu vou usar esta variável aqui, ó, em vez dessa URL fixa. Essa é a URL que eu quero que você acesse. Ok? Agora, né? Vamos ver. Obviamente, ela não vai ter essa informação followers, né? O que vai ter aqui de informação que a gente queria? Não era name? Era name, né? Então, eu vou pedir aqui para ler name. E vamos ver se ele já está conseguindo ler o name desse carinha. Ok? Suponho que isso aqui seja os names dos pokémons. Isso aqui eu sei que é o nome de pokémon. Ok? Então, nomes de pokémons aleatórios. A gente já tem. Maravilha. O que mais que eu quero, além do nome? Eu quero aquele cara, vamos olhar de novo, ó, que era sprites, other. Então vamos fazer aos pouquinhos, né? Vamos pegar sprites, vamos ver se ele já está pegando o sprite certinho. Beleza, ó, uma lista de sprites. Agora, dentro de sprites, eu quero other, sprites.other. Vamos ver se está certinho. Ok, ó. Agora ele te traz DreamWorld e Official Artwork. Eu quero esse Official Artwork. Ó, eu vim aqui, vou copiar. Ponto Official Artwork. E aí a gente vai ter um problema, né? Essa propriedade aqui, ó, ela tem um sinalzinho que ele vai achar que é um sinal de menos. Ó, e vai dar erro. Ele está achando que é uma menos a outra, né? Ó. Então, nesse caso aqui, ó, como é que a gente faz quando a tua API te retornar um carinha com um sinal de menos aqui no nome? Você, em vez de usar a anotação de ponto, você usa essa anotação aqui, ó. Você tira o ponto, coloca esse cara todo aqui, ó, entre chaves e entre aspas, tá? Então, dentro da lista chamada outros, eu quero o índice chamado Official Artwork. Isso aqui vai ter o mesmo funcionamento do ponto, tá? Isso está lá na aula de arranjos. E aqui, então, agora você tem aquela URL que a gente queria aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui, essa URL mesmo aqui, ó. Deixa eu vir aqui. É que está muito grande aqui, né? Para pegar. Vou pegar essa URL aqui, ó. Copiar. E vir aqui, ó. Olha lá. Eu já tenho a imagem. Então é o cara certo, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui então, né? Eu quero pegar esse cara aqui, ó, e colocar dentro da imagem, ó, quero ele aqui, ó, no src da imagem. E o nome eu quero aqui no conteúdo da div. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou fazer ele aqui direto, ó. Não vou fazer ele aqui direto. Eu vou criar uma função aqui, ó, aqui em cima. Eu
vou chamar de atualiza a tela. Não precisa, tá, gente? Você pode dar o nome que você quiser, ou não precisa criar função, o que vocês quiserem. Só estou exemplificando uma situação diferente. Eu vou dizer que aqui ele recebe um Pokémon. É óbvio que isso aqui é uma abstração, né? Eu sei que ele vai receber esse result aqui, né? Só estou dando um nome para ele. E aqui, quando isso acontecer, ele vai usar esses dois caras aqui, né? Exatamente essas duas informações, que é o name, né? E o sprites official order. Só que aqui esse cara vai se chamar Pokémon, né? E não result, ok? Que é o parâmetro que ele recebeu. E aí a gente tem que fazer a lógica para atualizar a tela. Bom, o que eu preciso aqui? Eu preciso obter a minha imagem, né? Então a minha imagem é igual. Como é que eu vou pegar a imagem aqui? Ó? Essa imagem eu vou pegar pelo ID. Eu vou pegar esse identificador aqui, copiar, e vou usar aquela document get element by ID, que é a maneira mais rápida de você pegar um cara pelo... Beleza, então já tem a imagem. E vou pegar também aqui o nome do Pokémon. Também eu tenho um identificador. Então, nome Pokémon é igual a document get element by ID, e o ID é lá nome Pokémon. Agora, né, tendo referência às tags, né, agora eu posso usar. Ó, lá na imagem, o que eu quero mudar? Eu quero mudar o SRC dela para justamente isto aqui, ó, Pokémon.name. E lá no nome Pokémon, o que eu quero mudar? Eu quero colocar dentro da tag, né? Dentro da tag é inner HTML. E lá dentro eu vou colocar esse cara aqui, ó, conteúdo desta informação aqui. Never, tira a imagem. Oi, desculpa. O SRC é o sprites order e o nome. Não, né? O SRC da imagem e o nome Pokémon é a div, não é isso? Não, isso, beleza, mas eu falo que vem da API, não é o sprites order que é o SRC da imagem? Essa aqui é o URL, verdade, obrigado. Essa aqui é o URL e esse aqui é o texto com o nome dele, né? É isso aí, obrigado, Nery. E eu só preciso chamar essa função aqui antes de terminar. E vamos ver agora se está tudo funcionando bonitinho. O que aconteceu? Ó? Ele reclamou desse cara aqui, ó, sprites. Por quê? Ele não achou sprites neste cara aqui. Óbvio, porque eu não passei, né? Eu tenho que passar para ele o cara chamado result aqui. Agora, ó, ele conseguiu aqui, ó, pegar o nome. Beleza. Mas ele teve um problema aqui com esse URL, né? Ele teve um problema aqui. Ele não conseguiu achar porque isso aqui não está formado corretamente. Então temos que descobrir o que a gente errou aqui. Vou pegar esse cara aqui e vou dar um console log nesse cara aqui para ver o que está errado. O que a gente errou aqui. Deixa eu tirar isso. Tem mais uma propriedade dentro dele, né? Tem um objeto, tem que pegar o front default dentro dele aqui. Então é aqui, ponto front default. Agora a gente deve estar aqui, ó, o URL mesmo, né? Beleza. Estando com o URL, a gente pode consertar aqui, né? Na nossa linha certa aqui, tirar esse cara aqui
E agora nós temos um visualizador de Pokémons com nomes e imagem, ok? Vamos fazer alguma mudancinha aqui bem simples. Nesse nome aqui, eu vou colocar um to uppercase, exibir esse nome em maiúsculo. Ok, acho que fica melhorzinho. Podemos mudar um pouquinho a fonte dele aqui, no nosso estilo. Nome, né? Nome, Pokémon. Vamos mudar o font size dele para 1.5M, então 50% maior do que deveria. Aliás, vamos usar o font variant aqui para usar o small caps. Vai ficar melhor do que fazer aqui no JavaScript. Não preciso fazer isso aqui no JavaScript. Lá mesmo, deixando no CSS mesmo. Ok? Ficou melhor. É isso aí. Se você quiser colocar um fundo, você pode colocar, mas aí a estilização fica ao gosto do freguês. E aí está nosso pequeno programinha, super simples, que faz a busca desses dados numa API e mostra na nossa tela de uma maneira bem tranquila. Então, só vou fazer um push aqui no GitHub, né? Vou fazer um git add ponto git commit -n solução finalizada e vou fazer um git push aqui. Já tinha deixado o repositório pronto, tá, gente? Então fica mais fácil aqui para a gente visualizar, tá? Então, deixa eu pegar o meu repositório aqui e vou configurar ele aqui, settings. Vamos aqui para GitHub Pages, vamos pegar o master, vamos salvar. E provavelmente isso aqui, ok, fez, né? Então, a cada atualização, ele demora um pouquinho para carregar, né? Pode demorar, mas estamos com o nosso visualizador de Pokémons concluído. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.